tempo não para. Mesmo que você pare, mesmo que você não fale, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, o tempo não para. Fiquei quase 3 minutos sem falar uma palavra, porque as palavras estão difíceis. Falar o que é proveitoso, falar aquilo que é necessário, nem sempre nós conseguimos. Nem sempre é fácil vencer as barreiras que nos cercam, as barreiras mentais. Nem sempre é fácil vencer as dificuldades. O barulho do mundo, o barulho das coisas que nos cercam, o barulho dos problemas que enfrentamos, o barulho das fofocas que vêm contra nós, o barulho e os problemas e as dificuldades e as adversidades vêm surgindo e se transformam em verdadeiros labirintos. Eu tenho feito muitas coisas, feito vídeos, produzido conteúdo, mas é um conteúdo bem simples de se fazer, na verdade. E muitas vezes, mesmo com boa vontade, mesmo tendo fé em Jesus, eu não consigo produzir, às vezes, coisas simples, e isso vai me travando de uma certa forma, como se eu não tivesse utilidade. Isso vai criando um labirinto mental. Você entra nesse labirinto e muitas vezes você dificilmente, ou nós como seres humanos que ficamos buscando meios, buscando caminhos, buscando soluções, muitas vezes nós não conseguimos encontrar por nós mesmos. Muita gente se perde no labirinto da sua mente, no labirinto da sua alma. Eu muitas vezes me perdi. E às vezes eu me perco novamente, porque não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Tem pessoas que entram nos labirintos e se perdem nas drogas. Entram nos labirintos, não seguram a mão de Jesus, não buscam a luz de Cristo, se perdem nos seus labirintos mentais, e esse labirinto vai crescendo e se transforma, as paredes aumentam, os corredores surgem, porque nós dificilmente, quando soltamos a mão de Jesus e perdemos a sua luz, vamos ter facilidade de encontrar novamente, porque esse labirinto, nós que estamos labirintado, uma palavra que foi inventada por mim, porque a gente ouve de Jesus e a gente aprende de Jesus, a gente quer ficar perto da pessoa de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A quem ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Mas quando nós vamos nos deparando com as situações, né,
A gente vai soltando a mão de Cristo aos poucos. A gente não vê as coisas ao nosso redor fluir. O nosso relacionamento, muitas vezes conjugal, não está dando certo. Tem muitas brigas, muitas intempéries, muitas coisas que conflitam com aquilo que nós cremos. Isso vai, muitas vezes, enfraquecendo a nossa fé. Por exemplo, as guerras que estão. Sabemos que é profético, sabemos que elas têm que acontecer, mas ao ver o terror que acontece dentro destas guerras que são travadas, pessoas que se matam, se mutilam, se destroem, muitas vezes sem motivo aparente, por conta daquilo que determina os seus líderes, os seus governantes. Então as pessoas se degladiam até a morte, e isso faz com que nós percamos um pouco da fé. E quando continuamos caminhando por esse labirinto que vai se formando na nossa vida, a gente vê a política, aqui a política do meu país, a política do Brasil. A gente não vê solução porque a gente vê pessoas corruptas no governo, governando e sempre fazendo o que é errado, sempre fazendo o que é mal, sempre promovendo coisas irritantes, coisas que não trazem nenhum proveito para a sociedade. Os políticos, a maioria deles, são covardes, que fazem a sua política para enriquecimento próprio e não querem saber mais das pessoas que votaram neles, que acreditaram neles. Eles ficam apontando o erro dos outros, em cada pessoa vai se perdendo em seus labirintos mentais, porque não vê saída. Então você soltou a mão de Jesus, você perdeu a luz de Jesus, e você cai nesse emaranhado de coisas, guerras, problemas de saúde. Você vai enfrentar violência em todo lugar, as pessoas que não têm mais respeito, não têm mais educação. Por onde você anda, você vê o caos que foi formado para essa geração. Na verdade, o tempo todo a gente vê coisas ruins, o caos se instalando pouco a pouco, de forma que você perde a vontade de fazer qualquer coisa, mesmo sendo cristão, mesmo crendo em Jesus, mesmo você lendo a palavra, mesmo você ouvindo o Evangelho, por pessoas que sabem, pessoas que estão capacitadas. Mas você tem a sua intimidade com Deus, você tem a sua vida, a qual pertence também a Deus. E muitas vezes, mesmo você crendo no Senhor Jesus, aos poucos, não por muito tempo, mas você fica preso dentro de um labirinto mental, por causa dos demônios, por causa das forças espirituais, por causa dessa guerra espiritual e a guerra que você vê no mundo de diversas formas. Muitas pessoas, como eu disse, soltam da mão de Jesus, se perdem da luz, caem no álcool, caem nas drogas e não conseguem mais voltar. As trevas dominam. Então, esse vídeo, ele é para você que está perdido no seu labirinto mental, você que está enfraquecido
por conta das coisas que estão acontecendo. Jesus, quando foi levado aos céus, ele disse que o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo do poder do maligno. Então, mesmo naquela época, 2000 anos atrás, Jesus já mostrava as coisas que estavam por vir, que não seriam coisas boas. Mesmo assim, ele disse: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu todas as barreiras, todos os labirintos espirituais, mentais, físicos. Jesus venceu os labirintos que foram colocados também para ele. Ele como Senhor, ele como Deus na terra, porque Jesus é Deus encarnado. Jesus é Deus em carne, o Filho do homem, é o príncipe da paz. Se Jesus, que é o alfa e o ômega, sofreu, imagine nós. Devemos continuar andando, mesmo que os corredores aumentem, mesmo que as paredes se levantem, mesmo que as pessoas venham contra nós, mesmo que digam calúnias, mentiras, inventem todo tipo de conversas estranhas contra nós, nós devemos continuar andando e não soltar da mão de Jesus, porque nenhum labirinto é eterno, porque quando seguramos a mão de Jesus, quando estamos na presença de Deus, entregamos o nosso coração à luz de Cristo, que é o centro, ela brilha em nós de tal forma que o mal não se aproxima. O mal ele pode até chegar, mas ele não vai mais dominar a nossa vida no momento em que entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus, segurarmos na mão de Cristo para caminharmos juntos em espírito e em verdade. Então, a todos os que enfrentam seus labirintos mentais, a todos aqueles que estão labirintados nesse momento, eu oro a Deus e peço ao Senhor Jesus que continue segurando em nossa mão, que a sua luz brilhe em nós, em cada um daqueles que o buscam, para que nenhum poder das trevas tenha um efeito sobre aqueles que são chamados e escolhidos para pertencer a Deus. A todos que se sentem oprimidos, cheguem-se a Deus, aproximem-se de Jesus, para que Ele destrua os labirintos da nossa alma, da nossa mente, os labirintos sociais, os labirintos psicológicos, mentais, que nós possamos ser verdadeiramente livres na verdade de Jesus, livres para expressar a nossa fé enquanto ainda temos chance. Coloquemos então o nosso pensamento, a nossa oração, nosso joelho no chão, a nossa confiança em Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Peguemos em sua mão e não nos afastemos da sua luz. Glórias a Deus, que Deus proteja todos os que nele esperam, que a luz de Jesus brilhe sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família e os conduza para a vida eterna, para a glória de Deus e para nosso próprio bem.
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quebrem as barreiras, quebrem os labirintos e se entregue a Jesus. Amém.